Olha lá, o fiscal. Bloomberg aponta descontrole de Lula. Maior rombo desde a pandemia. Quem é que precisa do vírus chinês se tem uma praga chamada PT? Se tem o vírus do lulismo? Aí destruiu as contas públicas no Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mó ladrão do Brasil. Vagabundo, preguiçoso, falava que tinha ânsia, azia só de ler um livro. Esse é o... Pois bem, falar em honestidade, né? O Lula, que contou aquela lorota de que conversou com o filho, falou: se você tem alguma coisa envolvida nisso, você vai pagar por isso. Ele está desesperado, segundo a imprensa, porque as investigações estão muito em cima do Lulinha, no caso do INSS, e ele faz de tudo para tentar blindar o filho. Ué, e aquele papo todo de que vai pagar pelos malfeitos se cometeu? Claro que a gente sabe que aquilo era papo para boi dormir. Eu falei do livre mercado, né? E o Fabiano Lana, no Estadão, escreveu uma reportagem boa, né? O famigerado liberalismo atacado pelo manifesto do PT melhorou espetacularmente as condições sociais. Mas o PT insiste nessa ladainha de que o livre mercado é o problema, os patrões são exploradores, é a mesma cartilha marxista. E que precisa do Estado forte, que distribui, na verdade, assistencialismo, esmolas, 94 milhões de pessoas dependendo hoje em dia de esmola. O Lula falou de MEI, de carteira de trabalho, tem um monte de cidade no Nordeste que tem muito mais gente dependendo de Bolsa Família do que de carteira de trabalho. Isso é um mecanismo podre de incentivos do PT, que quer recriar o voto de cabresto. Então, é um discurso surrado de bater no livre mercado, a mesma coisa. Agora, infelizmente, vem da esquerda e da direita, que tem os petistas aí infiltrados na direita, né? Que tem a mesma narrativa, contra o Banco Central Independente, é contra o mercado financeiro e o mercado de capitais, é contra o livre mercado, é contra as privatizações, o liberalismo é a pior coisa que aconteceu no mundo, liberalismo econômico, enfim. Os bancos, por exemplo, os bancos são terríveis, né? O governo Lula quer suspender bancos que cobram juro abusivo. Vamos definir aqui juro abusivo, né? Qualquer juros, por exemplo, de cartão de crédito é abusivo, na minha opinião. Qualquer juros de cheque especial, idem. Só que não é com o Estado se metendo que vai resolver isso. É um problema estrutural que tem a ver com governo perdulário e irresponsável, dívida bruta quase 100% do PIB, numa tendência explosiva e insustentável. A concentração no mercado bancário brasileiro por excesso de regulação. Tenta criar um banco no Brasil, tenta liberar geral para a entrada de bancos estrangeiros, para ver o que acontece. Citibank, que estava no Brasil, foi embora. HSBC, restou lá o quê? O Santander, que é duro operar num mercado cartelizado desses. Culpa do Estado, do excesso de regulação. Qual é a solução? Mais liberdade, mais livre mercado. Nos Estados Unidos existem milhares de bancos. Não existe o Bank of America, que nem o Banco do Brasil. Existe, mas é privado. Como o Banco do Brasil foi também no início. O Mauá, grande empreendedor do Império. Então não caiam na ladainha petista, nem que seja com coloração de direita, tá? Privatizar é bom, livre mercado é bom, competição é saudável e o Estado, quando se mete demais, leva a corrupção, esquema e aí sim, capitalismo de laços. Sabe quem gosta de concentração, de PT? O BTG, do André Esteves, o Itaú, que vive elogiando o Lula, a Odebrecht, a JBS. Esses caras adoram o BNDES, reserva de mercado, protecionismo, estatais, fundos de pensão, né?
estão em todos os escândalos de corrupção no Brasil. Os fundos de pensão. Eles gostam disso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Olha lá, o fiscal. Bloomberg aponta descontrole de Lula. Maior rombo desde a pandemia. Quem é que precisa do vírus chinês se tem uma praga chamada PT? Se tem o vírus do lulismo? Aí destruiu as contas públicas no Brasil. Para recuperar um negócio desses, leva tempo, dá trabalho. Precisa de um ministro da Economia liberal, reformista, tipo um Paulo Guedes, um Adolfo Saxida. E nunca foi falta de recurso. A arrecadação soma 229 bilhões de reais em março e bate recorde. Receita sobe 5% em relação ao ano anterior. Não falta dinheiro. Falta honestidade, competição, reformas. Como colocou muito bem o Romeu Zema, né? Foram 42 bilhões no Petrolão, 2 bilhões de roubo no INSS, acho que foi mais, hein? Já passou de 8. Agora mais de 50 bilhões no caso do Master. E depois perguntam por que falta dinheiro para estrada, hospital, merenda escolar. Não falta dinheiro, sobra ladrão. Aliás, essa frase é ótima, é um bom slogan. Não falta dinheiro, sobra ladrão. Mas Lula está apanhando, está derretendo, e essa é a boa notícia. Começamos a sonhar para valer com uma mudança a partir do ano que vem. Aliás, uma mudança fundamental, necessária para o Brasil não quebrar. Não quebrar. Eles perderam a indicação do Messias, que vamos falar já já, e perderam com o veto do Lula para a dosimetria, que foi derrubado. Claro que tudo para o PT eles tentam levar no tapetão. Aliado de Lula diz que há precedente no STF para barrar a dosimetria. Quer dizer, eles não aceitam os resultados democráticos. Perdem e vão bater na porta do STF, que cada vez é uma instituição mais politizada, que atropela o legislativo, porque representa um atalho que o PT encontrou para governar sem voto, sem apoio, sem ter que fazer concessões no Congresso, que é típico da democracia. Vamos falar disso já já quando falar de campanha do Flávio e tudo. Por falar nisso, né, Alcolumbre. Após crise com Lula, Alcolumbre deve dar aval a apoio de União e PP a Flávio Bolsonaro. Esse vai ser o tema central aqui da conversa, hoje. Até o Centrão tá largando a mão do Lula. Tá pulando fora da canoa furada. Que está vendo que o Lula está derretendo e não vai ter chance, porque não tem o Alexandre de Moraes no comando do TSE, não tem o Biden para mandar emissários da CIA, do Pentágono, dinheiro da USAID. Então a turma do Centrão está farejando que aguou a reeleição do Lula. Deu ruim. E eles são espertos, têm senso de sobrevivência, estão tentando se aproximar do provável vencedor, Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é o candidato do sistema, então? Essa é uma boa pergunta. Mas não é. Eu estou me antecipando na pauta. Bom, não quer dizer que o Flávio vai conseguir fazer uma revolução, peitar o sistema, enfrentar. O pai dele não conseguiu, aliás, tentou em alguns momentos, sem muita estratégia, de forma mais impulsiva, digamos, e está preso. Então, é óbvio que esse pessoal já mostrou que manda no Brasil, que é muito poderoso. São os donos do poder, como falava Raimundo Faoro. Não se peita Alcolumbre impunemente, como Lula descobriu.
Aliás, só um parênteses, né? Lá atrás, quando eu fazia palestras pelo Brasil, algumas acho que você encontra até no YouTube. Teve uma que foi aquele libertário Daniel Fraga que divulgou, que na época viralizou. Eu fazia minhas palestras falando assim, ó, eu tenho que falar baixinho. O Brasil não vai virar Venezuela, porque o MDB vai salvar a gente. Dito e feito, né? Rolou um impeachment. Quem foi o grande líder do impeachment? O nosso malvado favorito, Eduardo Cunha. Isso é Brasil, gente. Agora o Messias foi barrado no Supremo, pô, isso é música para os nossos ouvidos. Quem foi o grande nome? Articulador para valer disso? Alcolumbre. Porra, vamos festejar, elogiar o Alcolumbre? Não, se ele tirar da gaveta empoeirada alguns pedidos de impeachment ali, a gente até deixa ele ser imperador do Amapá, né? Senador vitalício, junto com o Incitatus e os Cambal. Bota lá o cavalo do Calígula junto. Então, isso é Brasil. O Brasil não vai virar a Suíça da noite pro dia. Nem os Estados Unidos. Então, a gente tem que saber navegar pelos mares. Parte de ser conservador é ser realista. É não ser utópico. É não ser alguém que é revolucionário no abstrato. Você tem que jogar de acordo com a realidade que se impõe. It is what it is, é uma frase que eu adoro porque é uma frase conservadora. É o que é. Você tem que trabalhar com a argila que te foi dada. Com a matéria humana que tem ali. Cultural, institucional. Não adianta você sonhar com Reagan, Thatcher e Churchill no Brasil amanhã. Bom, esqueci que Reagan e Thatcher são odiados por aquela turma lá, né? Que se diz conservadora. Não, pelo menos eles assumem, não somos conservadores, somos bolsonaristas. Mas isso é uma tremenda sacanagem com o bolsonarismo, na minha opinião, né? O posto Ipiranga do Jair Bolsonaro foi o Paulo Guedes, meu amigo. Foi o Paulo Guedes, não foi o Aldo Rebelo, nem o Ruizão do PCO. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.